Carlos Buyton, um importante representante do pensamento da psicologia analítica que morreu recentemente, em fevereiro desse ano, ele diz que há 10 mil anos estamos mergulhados numa fase em que vigoram os valores do patriarcado, em que tanto homens e mulheres são extremamente prejudicados, porque eles são formatados por um padrão social que não é biológico, que não é da psique dele, né? E os homens, eles excluem a sua sensibilidade, as suas características do feminino, e as mulheres, por sua vez, também acabam perdendo, né, o que é característico do que culturalmente é considerado masculino. E depois desse período patriarcal em que se vigora os valores do patriarcado, o Carlos Buyton diz que vamos agora ingressar num período da autoridade, em que finalmente homens e mulheres se encontram e estabelecem uma verdadeira parceria, para depois encaminhar para um outro plano ainda mais elevado, que é o da totalidade, em que se integra o masculino e o feminino. E eu entendo que o Fábio está trabalhando vigorosamente nessa integração. Eu fiz uma transição profissional na minha carreira, né? Eu sou formado em administração de empresas, fiquei 12 anos no mundo corporativo e saí há 5 anos para descobrir o que eu vim fazer no mundo, porque eu era muito infeliz, né? Eu me formei numa faculdade super elitista e muito boa aqui de São Paulo, então eu tinha um bom salário, trabalhei em grandes empresas, mas tinha alguma coisa dentro de mim que era uma angústia mesmo, assim, que eu vivia, na verdade, à base de remédio tarja preta, não num nível hard, mas era uma constante da minha vida de, eventualmente, eu buscava ajuda psiquiátrica para cuidar ou de depressão, ou de ansiedade, e eu sentia que poderia ter um caminho diferente, né, para conseguir ter uma vida plena e feliz, para conseguir ter uma vida plena e feliz e não precisar ficar usando essas muletas. E comecei a navegar pela espiritualidade, pelo autoconhecimento, isso desde 2009. Então, de 2009 até 2014, eu fiquei fazendo muitos cursos de meditação, respiração, e aí em 2014, eu, com medo de viver uma vida inteira infeliz, né, dentro do sistema, por conta do medo, da escassez financeira, da segurança, eu resolvi me jogar, enfrentar esse medo, o medo de sair do sistema, porque eu tinha muito medo na época, exatamente porque eu não tinha nenhuma reserva financeira, mas o medo maior era o medo de uma vida sem sentido dentro de mim. E aí em 2014 saí do corporativo, fiz um sabático dentro do Brasil, fui morar numa comunidade espiritual na Bahia, perto de Itacaré. Fiquei 2 anos lá. Piracanga? Em Piracanga. Fiquei 2 anos em Piracanga, entre Piracanga e Itacaré. Fiquei mais em Itacaré, mas Piracanga para mim é uma casa, assim, porque eu passei boa parte do tempo lá, mesmo quando eu morava em Itacaré, eu ia muito em Piracanga para fazer cursos e muitos amigos lá. E aí há 3 anos, num retiro de silêncio, eu senti de fazer trabalho voltado para homens. É um trabalho voltado para ajudar os homens a desconstruírem esses condicionamentos que são oriundos dessa cultura ou do sistema patriarcal, porque eu sabia o quanto que eles tinham me afetado na minha vida, e até aquele momento, para mim foi muito curioso, porque até então eu nunca tinha ouvido um amigo meu falar de problemas emocionais, de problemas de tristeza, seja qualquer tipo de questão. Na minha cabeça era como se só eu fosse um cara com questões para resolver, porque meus amigos eram sempre um sorriso, sempre fortes, nunca demonstravam nenhuma emoção, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, como você falou, por conta dos homens ficarem reprimindo dentro de si esse lado feminino, esse lado mais emotivo, mais sensível, porque a gente aprende na infância que isso é coisa de mulherzinha ou dos homens gays, né? E aí comecei a fazer as rodas em 2017, rodas de homens, fiquei viajando o Brasil por 2 anos, fiz mais de 100 grupos, desde Santa Catarina até Pernambuco, fiquei rodando especialmente o litoral, mas entrei em Minas Gerais, entrei em Distrito Federal, em Goiás, já tinha feito trabalho em Alto Paraíso também.
E aí eu descobri que a minha história é só mais uma. Né? Eu ouvi tanta história parecida com a minha, de outros homens que eu nunca tinha ouvido falar, que eu comecei a perceber que, na verdade, uma coisa que eu falo muitas vezes é que a gente sofre questões parecidas em silêncio, porque a gente tem medo de expor as nossas vulnerabilidades, porque também dentro desse sistema do patriarcado a gente aprende que vulnerabilidade é coisa de gente fraca. Isso é um erro, né? Porque vulnerabilidade é coisa de gente. Todo mundo tem. Se é coisa de gente fraca, é como se a gente vivesse numa sociedade de pessoas fracas. Então tá todo mundo, especialmente os homens, reprimindo dentro de si tudo que é vulnerabilidade e emoção, com medo da exposição e com medo de colocar a virilidade em xeque. Porque a gente acha que se expuser alguma questão, alguma vulnerabilidade, a outra pessoa vai achar que a gente não é homem no sentido da orientação sexual. Vai colocar a nossa orientação sexual em xeque. Isso, entre outras coisas, porque aí eu virei um estudioso desse assunto, né? E tanto nos meus grupos, como nos meus estudos na internet, eu fui descobrir, por exemplo, que a taxa de suicídio de homens é entre 4 e 7 vezes maior do que mulher. Era uma coisa que eu não imaginava. E nos meus grupos, entre outras coisas, eu fiz muito grupo com mulher também, né? Rodas com respiração, meditação e partilhas. Então eu fiz vários grupos com homens e mulheres juntos e vários grupos só com homens. Em todos os meus grupos que eu facilitei com homens e mulheres juntos, eu ouvi mais casos de homem que sofreu abuso sexual na infância do que mulher, sem exceção. E mulher também sofre bastante abuso sexual, mas isso realmente é uma coisa que me espantou demais. É que em todos, sem exceção, eu ouvi mais casos de homem com esse histórico de ter sido abusado sempre, 99% das vezes, dentro de casa, por uma pessoa próxima. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes um primo, às vezes um parente, um tio, um amigo da família. Mas é um número muito maior do que eu imaginava. E aí, para mim, isso explica também esse lance do suicídio, né? Porque acho que uma grande diferença, generalizando, entre homens e mulheres, isso porque o homem é reprimido emocionalmente na infância, é que as mulheres, em algum nível, elas abrem as questões dela com as amigas. Ela vai lá e conta que está triste, ela vai lá e conta que ela conta as questões dela pelo menos num nível superficial. E o homem geralmente não conta absolutamente nada. Fica guardando dentro de si um monte de emoção, um monte de lágrima, um monte de tristeza, um monte de angústia, de ansiedade. Não fala pra ninguém e de repente ele explode. Aí ele explode, ou ele pode ser um agressor, que é muito comum, né? 94% dos homicídios é cometido por homem. 90% dos assassinatos e dos homicídios, o homem é a vítima. Então, o homem está pagando uma conta altíssima. E eu falo muito do lado do homem, não é para dizer que o homem sofre mais que a mulher. É só para trazer a consciência, o que está acontecendo com os homens, porque quase ninguém sabe. Porque os homens não falam nada. Então eu me sinto um privilegiado hoje de ter conseguido entrar nesse universo para entender o que está acontecendo com os homens, para poder trazer essa sujeira, né, para a luz, para a gente poder realmente mudar toda a forma de criação dos nossos filhos, para criar os nossos filhos de uma forma mais livre, para deixar o menino chorar, porque chorar é coisa de ser humano, não é coisa de mulher. Se chorar não fosse coisa de homem, a gente não teria, né, essas glândulas lacrimais, não sei exatamente o nome, mas a gente tem umas glândulas que tá no homem também. Só que essa foi a minha história, né? Foi por isso que eu comecei a fazer esse trabalho, porque a minha infância com meu pai foi um inferno. A forma como isso, eu falo dessa história com meu pai porque meu pai já me liberou, já estou bem com ele com relação a isso, mas foi muito abusiva emocionalmente a forma como ele me ameaçava me bater quando eu chorava com 3 anos. Foi uma marca na minha vida que eu apanhei de cinta, mas assim, isso é fichinha, não tem... A marca do emocional reprimido, como reverberou na minha vida inteira, e aí hoje em dia eu venho trabalhando para conseguir me conectar de novo com as minhas emoções, com os sentimentos, mas foi o grande trauma da minha vida foi não poder chorar com 3 anos, e porque meu pai não me deixava chorar de uma forma não fisicamente agressiva, mas ele ameaçava me bater com um chicote de boi.
Literalmente, quando eu tinha 3 anos, eu chorava e ele vinha com um chicote e falava, engole o choro, senão vai ter. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E o que me dava mais medo não era nem o chicote, era ver a expressão de ódio que meu pai me olhava quando eu estava chorando, com medo do bicho-papão. Literalmente, 100% que eu vivi com 3, 4 anos de idade, e isso me trouxe severos prejuízos emocionais. Isso obviamente que abalou a minha própria sexualidade, que a gente pode falar mais hoje durante o nosso bate-papo, mas eu me tornei um suicídio em potencial, que, não, entre aspas, não deu certo, mas deu certo, né, porque eu estou aqui ainda hoje. E aí eu comecei a trabalhar, a fazer esse trabalho exatamente para poder me curar. E aí quando eu comecei a fazer um trabalho em mim, comecei a perceber a diferença no sentido de como que eu olho para a mulher hoje, no sentido de como que eu manifesto a minha sexualidade hoje, no sentido de como eu consigo falar de sentimentos, e eu sinto que eu estou longe do ideal. Só estou me comparando comigo e dizendo, eu estou melhorando, mas ainda tenho um caminho, né, para andar, para conseguir integrar esse lado feminino, que é o lado do amor, que é o lado da sensibilidade, da empatia, da compaixão. E é por isso que o homem que não consegue muitas vezes sentir absolutamente nada que não seja a raiva, está destruindo a floresta, está estuprando, né, está abusando de mulheres, está assassinando, está corrupção na política. É quase que invariavelmente é homem que está na violência, que está na corrupção, que está, né? Tem mulher também? Tem, mas é muita exceção. Então, no geral, é homem. E isso está, na minha visão, está 100% relacionado a esse fato de a gente mata o nosso lado emocional para ser homem. E aí, se eu não posso sentir medo, se eu não posso sentir tristeza, não dá para sentir amor, não dá para sentir empatia, não dá para sentir compaixão. Então o cara vai lá e destrói a floresta e não sente nada, porque ele vai ganhar dinheiro. Pela sua experiência pessoal e pela sua experiência com grupos de homens, qual que é o caminho para o homem integrar aquilo que está tão preso, está tão amarrado? Sensibilidade, vulnerabilidade, qual que é o caminho? Eu acho que, eu não sei se existe um caminho só, mas o caminho que eu trabalho nesses grupos de homens, além dessas ferramentas, né, de práticas de respiração intensa, que eu estudo há 10 anos e que foram as práticas de respiração que me tiraram dos rivotrios e etc., né, dos remédios tarja preta. Então, além desse trabalho mais espiritual, por assim dizer, para mim o que eu gosto muito, o meu chamado nos meus trabalhos é a gente abrir, obviamente que sem obrigar ninguém a fazer nada, porque cada um faz o que quiser nos trabalhos, né, ninguém é obrigado a falar, mas a gente começar a falar das nossas dores, começar a falar o que aconteceu na infância. É tão simples isso, só que ao mesmo tempo é tão profundo, porque o homem falar de dor é a quebra do patriarcado. O homem ficar vulnerável na frente de outro homem, você está lá com um grupo de 10, 15, 20, 30 homens. Quando os caras começam a se permitir abrir as próprias vulnerabilidades, eles estão indo na raiz do problema e começando um processo de ruptura. Eles estão começando a romper com aquilo, exatamente com aquilo que fez a gente se congelar. Que é não falar, que é não expressar, que é ficar usando um monte de máscara em nome dos arquétipos, né? Do homem provedor, do homem, entre aspas, pegador, do homem mago, enfim, né? A gente fica usando um monte de máscara para passar uma imagem que é baseada naquilo que a gente acredita que é o certo com relação a ser homem, e essas máscaras escondem todo o nosso lado emocional. Então, para mim é fundamental, e hoje eu tenho visto cada vez mais homens fazendo isso, graças a Deus, do homem parar de fingir que está tudo bem o tempo inteiro, porque não está tudo bem para ninguém. Todo mundo em algum momento tem uma ansiedade, uma tristeza, então vamos começar a falar, porque na hora que fala, essa é a minha experiência. Quando eu comecei a falar dos meus traumas de infância, eu tremia. Hoje em dia eu falo aqui num vídeo para vocês, ainda me dá uma... Mas é muito mais fácil, porque eu já falei um monte de vezes. Então é falar, é quebrar sabe assim, quebrar realmente na raiz. Se a gente não pode falar de dor, nós vamos falar de dor. E é claro que, assim, eu não faço nenhuma pressão, né, para os homens falarem, porque eu sei que é delicado, especialmente quando um cara tem uma história de abuso sexual, é muito delicado, então eu não fico... Eu boto às vezes pressão no grupo.
Os trabalhos maiores, às vezes eu boto uma pressão no grupo, mas sem olhar no olho de ninguém, para ninguém se sentir intimado a falar. E eu falo, ó, quem não quiser não fala. Eu abro isso para os caras ficarem muito tranquilos. Só que parece uma pipoca. Depois que o primeiro levanta o braço para falar, aliás, depois do segundo, porque o primeiro sou sempre eu, né? Eu, nos trabalhos mesmo, eu vou lá e levanto a mão e conto dos meus traumas de infância, das minhas dores sexuais, né? Da influência da pornografia, de como que foi difícil para mim sair da pornografia. Então eu sou o primeiro a falar e aí eu abro, ó, agora quem quiser, levanta a mão e fala o tempo que precisar. Depois que a segunda pessoa fala, a primeira depois de mim, é raro algum trabalho que algum cara não levanta a mão para falar. Porque para mim é uma matemática. E eu falo para os caras, cara, se a gente ficar guardando tudo dentro de nós vamos ter câncer, nós vamos saber, ou vai ficar na vida com pensamento suicida, ou com depressão, ou com drogas, ou vai ficar doente. Né? O homem morre sempre mais cedo que a mulher, né? Estatisticamente falando. Então é muita. Eu começo a trazer a estatística para falar, gente, aproveita que tá só nós aqui. Daqui não vai sair, vamos falar o que a gente quiser falar. Vamos falar aquilo que a gente nunca falou. Que doeu, que deu vergonha, que deu medo. E é muito lindo, porque sem nenhuma pressão individual, todos os caras falam. E é uma revolução, assim, de ver. Eu tô há 2 anos fazendo isso e a minha vida começou a ter sentido nesse momento. Quando eu comecei a me ajudar e comecei a ajudar outros homens a caminharem para esse lado dessa integração. De integrar o feminino e o masculino, porque é isso o Freud trazia, né, que a gente projeta fora de nós aquilo que reprime dentro de nós. Eu não sou psicólogo, mas eu li algumas coisas. Então o homem reprime o feminino dentro de si e reprime o feminino fora de si. O feminino fora de si é a mulher, o homem gay e a mãe natureza. Então o meu chamado é esse, é muito de falar das questões, das dores e dar as ferramentas depois para eles poderem usar nas vidas deles para poderem ter uma vida mais leve. Você recentemente fez o Festival Mundo Homem. Como é que foi? Foi maravilhoso esse festival. Eu nessa caminhada minha, nesses 2 anos que eu fiquei viajando de 2017 até o fim de 2018, eu comecei a conhecer outros terapeutas que trabalham com grupos de homens, mas com outra linhagem, com outra forma, com uma outra visão, mas com a proposta de construir uma masculinidade saudável. E aí eu tenho um sócio que é o Luiz Kifuri, e aí a gente convidou mais 8 terapeutas, cada um com uma visão diferente, né, de como que ele pode ajudar o homem. E a gente se juntou para fazer esse festival, que a gente estava em 30 homens, e foi de todas as minhas experiências de grupos de homens, com certeza, acho que até por ter sido 4 dias, né, em Alto Paraíso, que é uma terra mágica, mas superou as minhas expectativas, assim. Eu acho que a minha melhor expectativa que eu poderia ter antes não alcançaria o que a gente viveu, de um grupo que chegou de uma forma e saiu completamente do avesso, no melhor sentido, assim, foi muito lindo. Como é que foi a convivência? Dos homens lá? No começo, como quase em todos os grupos, né? No começo está todo mundo meio tímido, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai ter, né? Porque a gente não abre muito as dinâmicas que a gente vai fazer, e de repente começou a ter um trabalho atrás do outro, e no final estava todo mundo realmente num clima da verdadeira irmandade, do homem poder se abraçar, o homem poder se cuidar, olhar no olho, né, dar um abraço de verdade mesmo, assim, e sair daquela visão de que o homem só se abraça assim, porque não pode encostar o corpo, porque não pode encostar o quadril, né, tem que ser sempre uma coisa meio distante, uma coisa dura. Então eu senti que foi um amolecimento nesse sentido de ir quebrando essa carcaça patriarcal. E esse amolecimento é inclusive para que o homem consiga expressar o lado masculino dele de uma forma harmônica. Porque o lado masculino é esse lado da ação, que a gente dá o nome de masculino, mas é esse impulso da gente ir para fora, para o mundo. E o lado feminino é esse lado mais para dentro, mais amoroso, mais sensível. Então, se eu congelei com o meu feminino, quando eu for para ação, vai ser de forma distorcida. Ou vai ser uma forma agressiva, ou vai ser uma forma estúpida, intimidadora. Agora, a partir do momento que eu começo a aceitar esse lado mais amoroso, eu começo a me expressar tanto para conversar com qualquer pessoa,
como para trabalhar, como em qualquer relação, de uma forma mais amorosa. Então foi muito lindo de ver em 4 dias só, um grupo, né, tímido, cada um ali no comecinho, sem se falar direito, sem se encostar, e no final parecia que tinha 30 irmãos. Foi muito lindo para mim a experiência. Eu acho que deu. Estou vendo agora já a edição, né? Tem momentos assim bem bonitos, eu acho que deu. E eu estou pensando também que em algum momento eu preciso mostrar que eu fiz parte disso, talvez em alguma fotografia. Pode ser. Porque aí eu vou, assim, a fala fica sua, né? Mas eu Aparece sinalizo, junto, eu sinalizo. Você estava lá. Estou pensando agora em alguma. Vai O que ter você acha? próximo? Aí o próximo, eu acho que pode aparecer também Um letreiro. o cartaz. Tem o cartaz. Finaliza com o cartaz. Próximo Festival Mundo Homem, novembro, para não queimar essa. Porque eu acho que o final desse vídeo é esse momento que você brilhou, assim, falando, foi lindo, alguma coisa Super. assim.